Efésios 2:8-9 diz assim: pois vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre uma das mais profundas e libertadoras verdades da nossa fé, que é a graça de Deus. Essa graça, ela nos alcança, ela transforma a gente, ela sustenta a gente diariamente. E essa passagem de Efésios que eu li, ela recorda que nós somos salvos pela graça, por meio da nossa fé, e não pelas nossas obras. Pelo menos nós, protestantes, acreditamos nisso, né? Mas sabemos também que as obras são consequências da nossa fé. E essa é uma verdade, ela é fundamental, e ela une a gente como cristãos, independente da nossa tradição. Então, eu queria começar explicando o que eu considero como graça. Graça é um favor imerecido, é o amor de Deus em ação, oferecendo salvação pra gente e vida eterna sem que a gente tenha feito absolutamente nada para merecer. Então imagina um presente muito precioso, um presente mais valioso que você já recebeu, algo que você jamais poderia comprar ou conquistar por você mesmo. E esse presente, ele é a graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos oferece esse presente que é inestimável. Jesus, seu Filho, ele veio ao mundo, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu na cruz e ressuscitou para que a gente pudesse reconciliar com Deus. E essa graça que é nos dada gratuitamente, ela teve um custo alto para Cristo. Foi na cruz que ele carregou todos os nossos pecados e foi através disso que ele nos deu acesso à vida eterna. Então agora eu te peço para refletir comigo sobre qual que é o impacto dessa graça nas nossas vidas. Em primeiro lugar, essa graça de Deus, ela nos liberta. Então, antes da gente conhecer a Cristo, a gente era condenado pelos nossos próprios atos, pela nossa desobediência, mas através da graça, a gente é liberto. E a gente não precisa mais viver nesse peso de culpa e de condenação. Tem uma passagem em Romanos que diz que, portanto, agora não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E essa graça, ela nos tira dessa condenação, desse estado de trevas para a luz. E ele nos tira da morte para a vida. Outra coisa que eu acho muito importante é que a graça de Deus, ela transforma a gente. Então, a partir do momento em que a gente recebe a graça, esse valor imerecido, a gente age de forma diferente, a gente age como uma nova criatura. Tem uma passagem de Coríntios 5:17 que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas. A transformação pela graça, ela não é apenas uma mudança superficial, ela é uma renovação profunda do que está dentro da gente, uma renovação profunda do nosso íntimo. A graça, ela nos molda, ela nos purifica e ela nos capacita a viver de maneira justa, de maneira santa. E além disso, a graça também nos sustenta na nossa caminhada diária. A vida cristã, ela não é isenta de dificuldades, de desafios. Inclusive, às vezes a gente acha que ela tem até mais, né, do que uma vida não cristã. Mas a graça de Deus, ela nos dá força, ela nos dá coragem para enfrentar cada uma dessas situações. Tem uma outra passagem em Coríntios 12:19 que Deus disse a Paulo: minha graça, ela é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando nós sentimos fracos, é a graça de Deus que nos fortalece. Quando a gente se sente perdido, é a graça de Deus que nos guia. E quando a gente enfrenta tribulações, é a graça de Deus que nos consola, que nos dá esperança. E é só ela mesma, gente. É a graça de Deus que nos chama a viver de forma grata, de forma sacrificial, de serviço. E ela nos leva a fazer essas boas obras. Tem uma outra passagem em Efésios 2:10 que diz:
pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes mesmo para que nós a pratiquemos. A nossa resposta à graça de Deus, ela deve ser uma vida de amor e de serviço ao próximo. A gente deve refletir a graça em ações diárias, ajudando quem precisa, confortando quem precisa de um conforto, quem está aflito, quem está angustiado, compartilhando o evangelho, compartilhando as boas ações com todos, com o nosso próximo, não só aqueles que não conhecem a nossa fé, mas todo mundo, absolutamente todo mundo. Essa graça de Deus, ela une a gente como comunidade. Todos nós, igualmente, seres humanos, nós somos pecadores, redimidos pela mesma graça. Não existe lugar de orgulho ou discriminação na Igreja de Cristo. Nós devemos nos unir como irmãos e irmãs, unidos no amor de Deus, pela obra redentora de Jesus Cristo. A graça, ela nos chama à unidade como irmãos, à comunhão como irmãos e ao perdão como irmãos. Então, eu vim aqui para te lembrar que você possa sempre se lembrar da maravilha que é a graça de Deus na sua vida. Que você possa viver diariamente com a consciência de que nós somos salvos e sustentados por uma graça imerecida e maravilhosa. Que a graça de Deus te liberta, te transforma, te sustenta e ela te motiva a servir ao outro com amor e dedicação. Que através de todas as nossas vidas transformadas pela graça, a gente possa ser testemunha viva do poder dessa graça de Deus, para que o mundo consiga ver a graça de Deus através de nós. Que a gente possa compartilhar essa notícia boa da graça, que a gente possa proclamar ela como um dom gratuito, não apenas em palavras, mas principalmente em ações. Enfim, é isso que eu quis trazer para vocês hoje, e eu peço que essa paz de Deus, essa graça que excede todo o nosso entendimento, que ela guarde o seu coração agora, que a sua mente seja completamente aliviada pela palavra da graça, e que ela esteja com você todos os dias, hoje e para sempre. Amém.